Fala, pagadores de tributos! Hoje nós conversaremos sobre as contribuições de melhoria. O que são contribuições de melhoria? Quais são os limites das contribuições de melhorias? Quais são os requisitos para a instituição dessa espécie de tributo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Primeiro, quem não nos segue nas redes sociais, aqui está o nosso Instagram, o Instagram da empresa, da Start, o QR Code aqui embaixo. Siga para mais conteúdo e no final ainda nós teremos o nosso grupo, o QR Code do nosso grupo gratuito de dicas e oportunidades tributárias, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar o que são contribuições de melhoria, né? Então, analisando esse contexto, né, vamos lembrar que contribuições de melhoria é uma das 5 espécies de tributos, de acordo com o STF e doutrina majoritária, né? Então, nós temos 5 espécies de tributos, de acordo com a doutrina majoritária e com o STF: impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições especiais e contribuições de melhoria. Para a corrente majoritária, a ideia é a existência desses 5 espécies de tributos. Então, quando nós falamos de contribuição de melhoria, de acordo com o STF corrente majoritária, nós estamos falando entre uma das 5 espécies de tributos, tá? E nós entenderemos a partir de agora um pouco mais sobre essa espécie de tributo. Então, a contribuição de melhoria são tributos cobrados poderá ser cobrado, pelo governo federal, municipal e estadual. Todos os entes federativos têm competência tributária, de acordo com a Constituição Federal, para instituir contribuição de melhoria, né? E nós entenderemos os requisitos legais para isso, tá? Quais são os critérios para isso. Mas todos os entes federativos, com base na Constituição Federal, poderá, não é uma obrigação, poderá instituir a contribuição de melhoria. Mas da onde decorre a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria, ela decorre em razão de obras públicas, né? Uma vez que as obras públicas, quando essas obras públicas valorizam imóveis que estão em torno daquela obra pública, poderia gerar um enriquecimento sem causa pelo contribuinte, pelo proprietário daquele imóvel. Em decorrência disso, para colaborar com essa obra pública, poderá o ente federativo que estiver fazendo a obra instituir a contribuição de melhoria. Tá? Então, a contribuição de melhoria nada mais é do que uma restituição, abre aspas, com base na valorização do imóvel individual de cada contribuinte para com aquela obra pública realizada. Okay? Em resumo, em síntese, contribuição de melhoria tem essa definição, mas nós entenderemos as particularidades, as limitações, os requisitos legais para a instituição da contribuição de melhoria. Então vamos lá. Contribuição de melhoria é uma forma de os governos financiarem parte dos custos dessas obras públicas, conforme mencionado. Tá? O seu lançamento deve ser justificado e transparente. É lógico que a cobrança de qualquer tributo precisa ser justificado e transparente. Contribuição de melhoria não seria diferente. Né? Então, se valorizar um imóvel particular em decorrência de obra pública, lembrando, é super relevante fazermos distinção de que a obra não poderá ser particular, né? Então, a obra pública, ok? Se a obra for particular, digamos, construiu um shopping, valorizou, o município, o estado, a União, ninguém pode cobrar se a obra foi particular. É uma forma de contribuição, para o financiamento das obras públicas, em decorrência da valorização. Tá? Então, olhando esse contexto, a contribuição de melhoria é um tributo que tem por base a valorização do imóvel em decorrência de obras públicas. O contribuinte está limitado ao pagamento da valorização. Então, por exemplo, se o imóvel do seu Zé
valorizou R$ 200.000 em decorrência de uma obra pública, ele só pode contribuir com a contribuição de melhoria em até R$ 200.000, ok? Este é o limite individual. Tá? Nós ainda chegaremos ali no CTN para compreender o limite individual ou o limite total. Mas olhando esse aspecto, sabemos que o contribuinte está limitado ao valor do benefício auferido em decorrência da valorização do seu imóvel e ao custo total da obra. Tá? Onde que consta a contribuição de melhoria? Artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigos 81 a 83 do CTN. Então, olhando o artigo 81 do CTN, a contribuição de melhoria cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas tem como limite total despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra pública resultar em cada imóvel, né? Despesa realizada e o acréscimo, ok? Então nós temos dois limites. Daqui a pouco verão a separação de cada um deles. Olhando o artigo 145, parágrafo 2º, a União, Estados, DF e municípios poderão instituir o tributo de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Tá bom? Isso consta no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal. Ok, mas quais são os requisitos legais para a cobrança da contribuição de melhoria? Vamos entender os requisitos legais de acordo com o Código Tributário Nacional. Primeiro aspecto, como já mencionado, existência de obra pública. Um dos principais requisitos, existência de obra pública. Limitação total ao custo da obra. Então, se a obra, por exemplo, se o município fizer uma obra pública, ele poderá instituir a contribuição de melhoria, certo? Não é a União em decorrência de obra pública municipal, não é o Estado em decorrência de obra pública municipal. O inverso é verdadeiro, não vai ser o município que vai instituir uma contribuição de melhoria em decorrência de obra pública estadual ou federal, ok? Tá, passada essa analogia, esse paralelo, vamos olhar um outro aspecto. Digamos que o município gaste 15 milhões de reais com aquela obra pública. O objetivo da contribuição de melhoria não é arrecadar, que é o objetivo dos impostos. Na verdade, o objetivo dela é restituir ou colaborar com aquela obra pública. Portanto, a contribuição de melhoria está limitada ao valor gasto na obra pública. Se o município gastar 15 milhões de reais na obra pública, o limite máximo de arrecadação de todos os contribuintes, somado à contribuição de cada um dos contribuintes, não pode superar os 15 milhões. Tá? Essa é a limitação total ao custo da obra. Tá? Então, o total arrecadado com contribuição de melhoria não pode ultrapassar o custo total da obra pública realizada. Dando sequência, limitação individual. A valorização do imóvel foi de 200 mil, não pode ser arrecadado 210 mil do seu Zé. Se a valorização do seu Francisco foi 50 mil e o imóvel é 5 casas para cá do seu Zé, não pode ser arrecadado mais do que o limite da valorização dele. Então, se é 50 mil de valorização, só pode ser arrecadado até 50 mil. Cada um dentro da sua proporção. Cada qual dentro da sua proporção de valorização. Beleza? Então, aqui nós temos a limitação individual ao acréscimo do valor do imóvel. Isso consta e é chamado pela doutrina de mais-valia e deve ser diretamente resultante da obra pública. Ah, professor, mas como vai ser averiguado todos esses requisitos dentro de uma obra pública quando for instituída a contribuição de melhoria? E essa é uma pergunta que a resposta dela consta no CTN. Porque para a cobrança, a instituição da contribuição de melhoria, precisamos lembrar do princípio da legalidade. Precisa de lei, certo? Então, depois de ter lei, ainda tem o edital. Então, existe uma publicação de edital delimitado antes da realização da obra pública, tá? Que é necessário que a administração pública publique um edital contendo as informações detalhadas sobre memorial descritivo do projeto, custo estimado da obra, delimitação da zona beneficiada, não pode ser a cidade inteira, são só os imóveis ao redor daquela obra pública, tem uma limitação territorial.
né? Então, em decorrência disso, a prefeitura ou o estado ou a União precisa delimitar, tá? Qual é a zona beneficiada e os critérios de repartição dos custos entre os imóveis beneficiados, demonstrando qual vai ser a valorização de cada um desses imóveis. Então, nesse edital precisa constar todas essas informações. Se não estiver constando, é passível de reconhecimento de nulidade. E aqui nós temos mais uma oportunidade na área tributária. Tá? Então, fazendo uma análise, né, sabendo que precisará ter uma justificativa do benefício individual para cada um dos imóveis, né, verificamos que a contribuição de melhoria ela é uma hipótese total transparência, porque existe e exige uma proporcionalidade entre cada um dos contribuintes. Então, aqui, dando sequência nos requisitos, nós temos que olhar para a justificativa do benefício individual para cada um, né, quanto que vai valorizar cada imóvel e proporcional e transparência na instituição da contribuição de melhoria ao benefício auferido por cada um dos imóveis dos contribuintes que serão posteriormente cobrados quanto a esta contribuição de melhoria. Tá? Então, mas me dê um exemplo. Né? Afinal de contas, nós falamos dos requisitos legais que constam no CTN, na Constituição Federal, mas me dê um exemplo de hipótese que poderá ser instituída a contribuição de melhoria. Pavimentação de ruas, instalação de iluminação pública, construção de calçados e ciclovias, drenagem e saneamento básico, né? E urbanização de praças ou áreas verdes. São exemplos que poderão, não é uma exigência, né, do município, estado e união, eles poderão instituir a contribuição de melhoria. Tá? Nos exemplos fica claro que a contribuição de melhoria é utilizada para repartir custo de obras públicas que resultam em benefícios econômicos para os proprietários de imóveis específicos. Tá? Então aqui nós temos os critérios principais da definição do que é uma contribuição de melhoria e quais são os requisitos legais para a instituição das contribuições de melhoria. Né? Aqui embaixo, né, se você entrar com seu celular aí no QR Code, você vai conseguir entrar no nosso grupo de dicas sobre a vida prática, teórica, prova de concurso da área tributária. Então não perca essa oportunidade, entre aqui embaixo, né? Nós temos também um curso que trata sobre a prática tributária, vivendo o tributário, apresentando mais de 40 oportunidades, fora todo o conceito básico da área tributária. Todos os questionamentos, como o que são contribuições de melhoria, o que são lançamentos tributários, o que são impostos, de quem poderá ser cobrado um tributo, quem poderá cobrar tributo, entre outros questionamentos que em outro momento mostrarei aqui para vocês. Tá? Mas entre no nosso grupo, um grupo gratuito, com dicas, oportunidade diária. Não perca essa oportunidade. Afinal de contas, estamos aqui para colaborar com o seu conhecimento tributário, né? E para que nós, possamos atuar e conhecer mais sobre a área tributária.